Quando você vê o seu Corinthians, esse dos últimos jogos, quando não veio a vitória, não veio o resultado, o que você sente? Vergonha. Não, eu não preciso olhar como torcedor, não. Eu tenho que olhar como comissão e ser bastante ciente daquilo. Vergonhoso, né? Parece que não é um time treinado, parece que é um time que se junta no vestiário e vai para o jogo. Você passa informações e daqui um pouquinho você está na beira do campo, não está sendo feito por conta disso, né? Repetindo, falta de vontade e raça. Em momento algum está faltando, estão correndo, perde a bola e volta e briga e fica com a bola e perde outra vez e corre, né? Disso aí não posso reclamar deles, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor. Rapaz, vocês escutaram Sincericídio, hein, Pascoal? Sinceridade Parece total. que é um time que não é treinado, não é isso, mano? E depois Se junta no vestiário e vai pro jogo. Mas essa frase eu falei aqui, ele deve ter visto o programa. É culpa de quem que é? Ele me embalou, mas é que tá, Facincani. Por exemplo... O rapaz estava falando, deixa eu Não. Verdade. Era isso, Começou uma explanação aqui. Não, foi só Já deram uma raquetada nele. Mas não tem problema também, ele corta todo uma mundo. observação. Não, mas eu a acho que prioridade foi um dele, sincericídio, ele disse que parece um time não palavra treinado, não existe, vai. mas... Não existe. Não, mas é um termo usual. Quando sou eu, você vem com 500 pedras. Aí você fala, sincericídio, eu não tenho o senhor é discurso. criativo. Eu não tenho discurso polado, eu estou usando um termo que as pessoas têm usado e... Tô vendo, na padaria só se fala em sincericídio. E aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que ele fala, vou lá para a beira do campo, peço as coisas, não falou com essas palavras, mas peço as coisas e as coisas não acontecem. Então... Enfim, assumindo que o time está mal treinado, ou que se tá sendo bem treinado, não está conseguindo executar o que ele treina. Então, mas eu acho que nessa frase dele, já dá para entender o porquê o Corinthians está nesse marasmo. Porque o negócio é o seguinte, vou fazer um comparativo aqui com o professor. Qual que é a diferença entre um professor e o outro? É o método de ensino. Porque o negócio é o seguinte, a matéria, os dois sabem. Porque se o cara não soubesse, ele não teria se formado. Então, da matéria, os dois entendem. A grande diferença de um professor para outro é a forma como cada um explica a matéria. Didática. A didática do cara. Se fazer entender. É o método, sim, exatamente. Então, o método de ensino, tem um professor que vai ter que vai ser mais, talvez, aí, bem recebido pelos alunos, e um outro que só sabe falar a respeito da matéria, mas não sabe ensinar. É igual meu professor de física. Entendeu? Então, é uma situação que... O cara, ele precisa rever o conceito dele. O Mano Menezes, uma vez, quando ele era técnico do Flamengo, ele chegou numa entrevista coletiva e falou, eu estou entregando meu cargo porque eu não consigo explicar para os jogadores o que eu quero. Falou, eu falo, eles não entendem, então não tem, sinceramente, necessidade de continuar o trabalho. Se eu estou explicando algo que eu quero e os jogadores não conseguem entender, o problema está comigo. O Mano Menezes assumiu isso daí e ele deixou o Flamengo. Aí vão falar, mas existem outros motivos por trás disso. Eu estou repercutindo a frase pública do técnico do Flamengo naquela oportunidade, Mano Menezes. Então, Carille, o que você deveria fazer é o seguinte, eu não consigo explicar para os jogadores, eu explico. E eles não conseguem fazer o que eu estou pedindo para que eles façam. Eles não conseguem fazer porque não compreendem ou não fazem porque não querem fazer? Não acho que essa não acho, Sormani. Sinceramente, não acho. Eu, inclusive, trouxe informações aqui. Não, mas eu trouxe informações aqui, inclusive depois daquela frase que ele deu contra o Independente Del Valle, aquela derrota do Corinthians na Arena por 2-0, quando ele expõe lá o Pedrinho, o Matheus Vital, eu trouxe a informação aqui. Eu falei, os jogadores do Corinthians ficaram insatisfeitos com a declaração dele, mas pela moral que ele tem com a boleirada ali, com jogadores, é um cara que já está no clube desde 2008, conhece todo mundo. Falei, os jogadores ficaram chateados, mas não fizeram proposital alguma coisa contra ele. Chamaram depois uma outra oportunidade para conversar, falou, pega leve. Ficaram chateados, mas não sacanearam. Exato, Pascoal, porque existem formas e formas de você tratar diante de uma situação que você não gosta. Você pode fechar a cara e terminar a amizade, ou você pode ficar chateado com uma situação e tentar resolver da melhor maneira. Os jogadores tentaram ali conversar com o Carille para que ele diminuísse o tom, porque depois ainda ele continua insistindo, sabe, espetando o elenco, de vez em quando dando uma agulhada em um jogador ou outro. E os jogadores não curtiram essa postura do Carille. Mas isso, Pascoal, foi conversado internamente. Não é uma atitude proposital dos jogadores jogarem mal. Tem times aí que a gente sabe muitas vezes aí que o cara joga mal para derrubar o técnico. Não é essa a questão. Mas que existe uma chateação dentro do elenco do Corinthians com as frases do Carille, isso é evidente. Mano, eu tenho uma informação que é a seguinte. Antes da sua informação, me chama a atenção nessas imagens, se a gente puder voltar.
Não, passa as imagens, por favor, desde o começo. Eu tava vendo o meio campo do Corinthians. É isso aí, ó. O abandono, a ingratidão. Abandonaram o apitão. Desde que abandonaram o apitão. Vou abandonar na sua cara. Não há ninguém reverenciando o apitão. Pode passar, passa a imagem. Olha só. Seu ridículo. Vai, volta. Olha, sério, seu cretino. Pode ir essa imagem mesmo. O apitão relegado ao ostracismo, coitadinho. Olha lá, ninguém mais... É legal tá vendo ideia. O Corinthians... Isso é uma obra de arte, explica pra Os caras precisam rezar para o apitão todos os dias. Você abandona o apitão, acontece isso. Pode seguir, faça aqui. Obrigado. Enfim, depois... Era apenas uma Por falar em abandono, dá uma olhada como é que tá o Canindé, o seu Depois desse seu ridículo. lado ridículo, pro inferno. depois dessa explanação ridícula da sua parte, essa ironia que eu discordo frontalmente, a informação que eu tenho é a seguinte, de que há uma divisão, sim, no grupo do Corinthians, entre a molecada mais nova, entre a boleirada... Tem a molecada mais velha? Não. Sim. Molecada veterana. Entre a molecada e os mais novos. Porque tem a molecada mais novinha mesmo, molecada 17, 18, a molecada de Você falou 24. bobagem. Você falou bobagem. E o pessoal mais cascudo. Molecada de 18 anos não faz nem panela. Não, faz. Não faz nada, Mas se não sente... faz nada. Faz, mano, faz. Tem essa divisão em relação ao elenco do Corinthians, não que eles não estão brigando entre si. A divisão é contra o técnico Fábio Carille. Não é que eles estão forçando a barra para sair, mas que não compram mais ideia do técnico Carille. Os mais jovens se sentem completamente desprestigiados e toda vez eles são o telhado de vidro do Corinthians. Toda vez são eles os primeiros a levar a pancada e a pedrada para qualquer insucesso. E Deixa eu especial... só fazer uma citação. A gente está vendo imagens aí, só para explicar para o torcedor. Essa é uma imagem rara da gente ver, um trabalho tático, que é aquele trabalho que o treinador faz sem ter um time adversário. E nesse treinamento, o Pedrinho está jogando por dentro. Quem está fazendo aqui é o Ramiro, fazendo o lado direito do Corinthians com o Fagner. O Júnior Urso tirou a trança do cabelo, está aquele parecendo um cabelo diferente ali agora. Ralf, Júnior Urso e o Ramiro, com o Pedrinho centralizado. Ele descobriu no treinamento, então, que o Pedrinho pode jogar por dentro? Aberto pela esquerda, lá o Matheus Vital aberto pela esquerda, com o Carlos na lateral esquerda e o centroavante é quem que está ali? O Gustavo. É o Gustavo. É o Gustavo. Esse é o time do Corinthians que está sendo preparado, só para mostrar isso, porque às vezes o torcedor fala, o que eles estão fazendo? Esse é o chamado treino tático, ó, saída de bola. Carlos vai sair pela esquerda. A montagem da saída de bola do time do Corinthians. Como é que o Corinthians vai evoluir na partida? Isso é um treino tático. Para quem nunca viu um treino tático, isso é um trabalho tático desenvolvido pelo Carille nesse momento. E a parte ofensiva que está sendo trabalhada pelo treinador. E o time já tem dificuldade para chegar no gol até sem ninguém do lado lá. Sem defesa. Desculpa te interromper só para dar esse esclarecimento para o torcedor. Em relação a isso... Para de fazer isso, e outra o cara coisa, trabalhando. Quando o Andrés foi na quarta-feira dar entrevista, em que algumas pessoas pensaram que ele estivesse blindando alguma questão, etc. Não foi blindar coisa nenhuma. O Andrés não é um cara de blindar ninguém. O Andrés não é um cara de que vai ficar passando a mão na cabeça publicamente. Quando é para dar uma machadada, ele dá uma machadada. E tem alguns fatores que hoje têm segurado essa decisão radical que ele falou, a medida drástica, que é a multa e que é a falta no mercado hoje da peça que o Corinthians espera para substituir o Carille. O Corinthians aguarda a definição do Thiago Nunes, todo mundo sabe disso. Está mais do que escancarado pela diretoria do Corinthians, não pelos que estão lá, mas internamente, de que o nome que o Corinthians trabalha para ter no ano que vem é o Thiago Nunes. Olha, mas o Silvinho ganhou forças, hein? Ganhou força porque ele está disponível no mercado. Mas só por isso não, existe uma predileção pelo nome do Silvinho. Mano, há uma certa divisão de ideias em relação ao Thiago Nunes, que é um trabalho que tem dado muito sucesso aqui no Brasil, que é um cara mais pronto em relação até ao próprio Silvinho, que pegou o primeiro trabalho dele oficial agora, e do que, claro... Não, eu prefiro o Thiago Nunes também. Então existe essa situação, isso é informação, existe essa situação. Só que o Thiago vai esperar o término do campeonato. Ele já falou que até o término do campeonato ele não vai negociar com ninguém. E principalmente porque existe da parte dele um desejo de formalizar uma nova situação com o Atlético Paranaense. Claro, com um valor mais alto, que aí é onde está a resistência do clube. O Atlético Paranaense não quer aumentar quase que em 100% dos vencimentos do Thiago Nunes o novo acordo. Se não aumentar, ele não fica. Então, exatamente. Tem essa questão. Ele ganha muito pouco. O Thiago pediu o dobro. A informação que eu tenho, acho que ele pediu o triplo.
O triplo do seu. O que eu tenho é que ele ganha R$120 mil por mês. Eu acho que é um pouco mais. Ele pediu o dobro, que seria... não vou dar valor, mas é um valor assim, ok no mercado. Não é nada exorbitante, mas para o Atlético Paranaense já é muito maior do que ele ganha, que é o dobro, né? E isso há uma certa resistência, porque o Petralha ainda não está trabalhando novamente no clube, porque está afastado por causa de saúde. Então, vai esperar essa volta do Petralha, o Thiago Nunes, para tentar resolver essa situação. Enquanto isso, o Corinthians está nesse balanço. Demite o Carille, vai terminar o ano com o Coelho e arrisca tudo. Tenta dar um choque, um último chacoalhão no Carille para ver se o elenco pelo menos cumpre a promessa que teria feito ao Andrés. Mas para você, então, são favas contadas que o Carille sai, é isso? Está decidido. Se não agora, no final do ano. Se não agora, no final do ano. Sim, independentemente do que acontecer. Pela situação, a informação que eu tenho é que o Carille não continua como técnico do Corinthians após o campeonato. Que até agora a situação só não foi resolvida porque existe um valor. Segundo, não há no mercado uma peça e o Corinthians não quer terminar o ano como fez anteriormente. O Andrés garantiu que ele não sai. Agora. Não ele falou que ia cumprir o contrato? Não, falou o que Andrés, ele falou, não adianta eu desmentir aqui, porque vocês vão falar que a palavra do dirigente não vale nada. Mas ele bancou o Carille Ele falou que o Carille tem contrato até o final do ano que vem. Deixa eu passar duas informações. Ele falou que o Carille não sai. Duas informações a respeito dessa situação do Carille. Primeira informação. O Carille ontem, pelo que eu conversei com algumas pessoas do Corinthians, estava disposto a entregar o cargo. Ele não entregou o cargo porque foi demovido pelo seu empresário e pelos membros da comissão técnica do Corinthians, para seguir adiante. O Carille estava muito chateado e está muito chateado com o desempenho do time do Corinthians. Com alguns jogadores, especialmente, que demonstram, segundo... Você sabe quem são? Eu não sei. A informação, o que eu sei é isso, o que a pessoa me falou foi o seguinte: alguns jogadores estão decepcionando muito o Carille. Ele esperava muito desses caras e ele está tendo uma decepção muito grande com alguns jogadores. Ele se apoiou em alguns caras. Olha, por exemplo, o Fagner. O Fagner é um deles, gente. Quantas vezes vocês já viram no primeiro semestre o Fagner ser válvula de escape do time do Corinthians? Muitas. Tá jogando a mesma bola? Não. O Fagner é um... vamos dar nome aos bois. O Fagner não tá jogando nada. Não, a pessoa não me falou nome. Diz que alguns jogadores decepcionam muito o Carille. Muito o Carille. Júnior Urso é um deles que é nítido. Pra mim, o Ralf, desculpa se vocês pensam diferente, eu não penso. O Jadson não tem a condição mais de jogar com a camisa do Corinthians. Não existe mais a condição do Jadson jogar com a camisa do Corinthians. Você pega o senhor Manuel não jogando absolutamente nada. O Danilo Avelar, de novo, voltando a ter uma fase que, pra mim... O Cleison não tá jogando nada. O Cleison, então, não existe. O tal do Cleison, na verdade, já faz tempo. Não sei quem supervalorizou esse cidadão, porque eu acho um jogador muito do comum. E vocês lembram de uma frase do Carille, Facincani, inclusive, quando um repórter questiona o potencial do Cleison? Fala, o Cleison não tá bem, não sei o quê. O Carille, ele dá uma porrada no elenco inteiro. Não só ele. Ele fala, o Cleison não está bem. Falou, mas quantos jogos o Cleison já ajudou a decidir? Falou, o elenco inteiro está devendo. Ele fala de todo mundo. A informação que eu tenho cada declaração do Carille é um tiro no pé, ontem Pascoal. Teve uma reunião de aqueles torcedores que foram lá protestar, xingar, reclamar na porta do centro de treinamento. Posso dar um outro detalhe? Alguns deles foram recepcionados por 2 jogadores do Corinthians, Cássio e o Ralf, e membros da diretoria do Corinthians, menos o presidente do Corinthians, que está aqui no Rio de Janeiro e não viajou para São Paulo com a delegação. Membros da direção do Corinthians, 2 jogadores, e esse grupo, uma parte desse grupo de torcedores, uma parte esteve presente com jogadores, com 2 jogadores do Corinthians, Ralf e Cássio, e membros da direção do clube, para prestar esclarecimentos e mostrar que o time vai evoluir, que o time está com o treinador, aquelas coisas que a gente já ouviu uma dezena de vezes e que os torcedores foram cobrar, e no Corinthians isso é frequente. O Corinthians prefere esse diálogo com os torcedores do que revolta, manifestação, pedras e foguetórios e seja lá o que for. E aí, já ganhou dinheiro hoje? Então dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu estou viajando aqui em Buenos Aires, na Argentina. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.